Beleza. Então, o gerador elétrico, ó, a gente pode ter vários tipos de geradores elétricos, né? Os geradores elétricos é um aparelho, né, que realiza a transformação de uma energia, né, de qualquer forma, em energia elétrica, né? Então, se a gente, por exemplo, pegar aqui as baterias, a bateria de carro, né, ela pega energia química e transforma em energia elétrica, né? A bateria aqui de 9 volts também, né? Bateria armazenada na forma química, a de celular também, energia química, e transforma em energia elétrica, né? Ou se a gente pegar aqui uma usina hidrelétrica, né? Você tem aqui a água que está em energia potencial, né? Só dela estar parada a uma certa altura, ela tem energia potencial. Essa energia potencial é convertida aqui em mecânica, que gira uma turbina que gera energia elétrica, ok? Então, gerador é qualquer, né, aparelho que consiga transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, tudo bem? Então, o gerador ele tem uma potência, né? Ele é dado em alguma coisa watts. Por exemplo, um gerador de 52 megawatts, né? 52 milhões de watts, né? Seria a potência de geração dele. Então, a potência elétrica total gerada, né? Que a gente pode G, né? Por um gerador, é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que a atravessa, né? Então, você tem uma potência, vai ser diretamente a corrente elétrica que vai atravessar esse gerador, né? E aqui a gente tem o E, né? Esse E aqui é a DDP, ou a força eletromotriz, né? A gente vai ver o caso aqui agora. Então, em resumo é o seguinte, o gerador faz o quê? Transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, né? E essa é a função do gerador. Ele tem por função receber as cargas elétricas, né, que constituem a corrente elétrica, em seu potencial mais baixo, né, que seria o negativo, e entregá-lo ao potencial mais alto, o positivo, fornecendo energia elétrica ao circuito. O gerador apresenta duas constantes características independentes do circuito em qual ele está ligado, né? A fé induzida, né, força eletromotriz, que a gente chama de E, que é também medida em volts, como se fosse a TDP, e a resistência interna. Então, quando a gente tem um gerador, dentro dele a gente tem a força eletromotriz, que a gente chama de E, né? Força eletromotriz, certo? E dentro dele a gente tem uma resistência, né? Uma resistência interna R. Mas a DDP de verdade vai sair aqui, ó. Porque o gerador, ao produzir eletricidade, como ele tem uma resistência interna, ele vai consumir uma parte dessa corrente, certo? Ele consome uma parte dessa corrente. Né? Então, quando ele é percorrido aqui por uma corrente I, né, ele tem essa força eletromotriz que é E, mas a DDP que vai sobrar lá no final, U, é essa força eletromotriz menos a voltagem que vai consumir esse resistor aqui, ó, né? Que é R, que é a resistência dele, vezes essa corrente, I, né? Lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I, né? Então a gente está calculando esse U aqui, ó, R vezes I. Então quando a gente for fazer exercício, a gente vai precisar dessa equação aqui, ó. A DDP entregue por um gerador é a sua força eletromotriz E menos a, a, a DDP que ele consome, tá? Na verdade, o gerador ele produz muito mais aquilo que entrega, né? Por exemplo, você tem um gerador que nos entrega 12 volts, ele vai produzir muito mais que 12 volts, mas parte dela vai ser consumida internamente. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Volta um slide rapidão. Voltar? Certo. Pessoal, tá baixo ou tá alto o som? Parece que meu som tá baixo. Tá bom, tá bom. Tá bom, professor. Ah, não, aumentei. O meu que tá baixo. Certo. Aqui, que vocês querem que eu volte? Era só pra eu copiar essa fórmula aí. Não, tranquilo.
O E é colocado em que função, professor? Então, Ele é em é, volts, o quê? ele é em volts. Esse E é a força eletromotriz, tá? Seria a voltagem que o gerador gera, né? É a força eletromotriz, seria a voltagem total, mas quando sai do gerador, sai menos, porque ele consome um pouco. Mas esse E é a força eletromotriz, é volts. Ele é dado em É dado em volts. quê? Em volts. Em volts. Ele sai em volts também, certo? Em V, volts. Certo? Esse aqui é como se tivesse a potência, né? Potência é igual a U vezes I. Só que para o gerador, esse U ele é especial. É esse E, que é volts, tá? É a força eletromotriz. Se você vê esse E, significa força eletromotriz. Mas também é dada em volts. É a voltagem, certo? Tudo bem, pessoal? Obrigada, professor. De nada. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Pessoal, tudo bem? Deixa eu só silenciar um aqui. Ó. Quem que é? Professora Clay? Tá chiando aqui no meu microfone. Pronto. Prontinho, pessoal? Posso mandar para frente? Pode. Pode? Não, é o Mike que pediu, né? Foi o Mike. Pode. Pode? Então aqui a gente acabou entregando, né? Aqui vai ter uma voltagem U, né? A gente acabou entregando essa voltagem que sai do gerador, né? Ele é dado pela força eletromotriz dele menos o valor que ele consome, né? Internamente, ok? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui pra gente fazer. Não, né? Então é aquilo lá que a gente mostrou, né? O DDP de um gerador. O DDP, a voltagem dele sai aqui. Mas ele tem uma interna, né? Que seria a força eletromotriz dele. Então, para representar um gerador entre dois pontos, A e B, de um circuito, utilizamos o símbolo da figura 2. Esse símbolo aqui. A fé induzida, né? A força eletromotriz induzida, né? Força eletromotriz E do gerador é indicada acima de dois traços verticais, né? É onde esse traço mais longo aqui, pessoal, significa o polo positivo. E o mais curto aqui é o negativo, tá? Que é positivo e que é negativo, então. Sendo o polo positivo apresentado pelo traço mais longo e o polo negativo pelo traço mais curto. Ao lado desses traços verticais indica-se a resistência interna do gerador. Então aqui a gente tem a resistência interna dele, certo? Aqui a gente tem a força eletromotriz e a corrente que percorre esse gerador. A corrente que entrar aqui é a corrente que vai sair do gerador, tá? Isso aqui é um sistema, um circuito. Se sai essa corrente, chega essa corrente do outro lado também. Tá? No interior do gerador, sentido a corrente se dá do potencial menor, que seria para o potencial maior, né? Que seria então do polo negativo ao polo positivo, né? Então aqui tem invertido, né? Tem que sair do polo negativo para o positivo. Então essa seria a corrente, nesse sentido, beleza? Vamos ver um exemplo. E aqui a gente tem a equação dele, né? Que o professor acabou de mostrar ali agora, né? Você tem o gerador. Não, esse aqui é só o circuito interno dele, tá? Ele tem uma resistência interna e gera uma força eletromotriz, E. E aqui R. Então a U que sai no polo dele aqui, ó, a voltagem, é dado por essa força eletromotriz descontado a energia, né, a DDP que ele consome internamente, né? Como a lei de Ohm diz que a voltagem é R vezes I,
R vezes I é a voltagem que ele vai consumir internamente. Então, menos R vezes I. Então, essa aqui é a equação que a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando com os geradores. Tá? Então, a DPU de um gerador, que é dada pela diferença da fé induzida, tá? Seria a força eletromotriz gerada pelo gerador, descontada a voltagem consumida pela resistência interna do gerador. Vamos exercícios aqui para a gente entender. Mandei logo um de potência. Olha, um gerador já tem uma força, um gerador de força eletromotriz. Então a gente tem a eletromotriz dele, E, que vale 120 volts. Então lá a gente já tem o E. E resistência interna 2 ohms. Então a gente tem a resistência interna também. 2 ohms. Ligar a um circuito externo gera uma potência elétrica de 600 watts. Determine a corrente elétrica que atravessa o gerador. Então, vocês conseguem fazer, pessoal? Ou não? Só vou copiar aí, Pri. Certo. Ô, Marcelo, como é que faz? Fórmula que é essa aí? Ah, beleza. Professor, acho que o senhor tá sem som. E não é verdade que eu tô sem som mesmo, né? Oxe. Eu pensei que você sabia. Não sabia não. Eu tô aqui falando, achei que tá conversando com vocês todos e... Oh, Jesus. Eu vi você passando o mouse no negócio lá, pensei, rapaz, ele tá
Mostrando que não pode falar, né? Eu vou falar tudo de novo agora. Então, ó, o valor que a gente encontrou lá atrás, que é 600 watts, é a potência do gerador, né? O pot G. A potência desse gerador é 600 watts, né? A gente sabe que potência é o quê? É voltagem vezes corrente. Só que a potência total desse gerador, ele é dada pela voltagem total do gerador, que é a fé induzida dele, né? Que é a força eletromotriz, né? A gente chama isso de FEM, né? FEM induzida, FEM. Que é esse E vezes a corrente, né? Então, essa potência que o gerador vai gerar, ele depende da fé induzida, que é o E, que é a voltagem que ele produz, vezes a corrente, né, que vai circular por ele, que a gente quer que o exercício quer que a gente calcule, né? Qual que é a intensidade dessa corrente elétrica, ok? Vocês conseguiram fazer? Dá 5. Dá 5? Vamos ver? Então, a potência do gerador é E vezes I, né? Então, a potência é 600 watts, a fé induzida é 120, vezes a corrente. Passa esse 120 dividindo para o outro lado, ou gira a equação, né? 120, para cortar os zeros aqui, né? 60 dividido por 12, isso dá 5 amperes, né? Então, essa aqui é o valor da corrente elétrica que vai circular por esse gerador, certo? É a intensidade de corrente elétrica que vai atravessar ele. E qualquer circuito que você ligar ele, no máximo, pode entrar essa corrente elétrica de 5 amperes, né? Porque ele pode, no máximo, gerar 600 watts. Aí o B aqui, ó, pergunta o seguinte: a potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. Por quê, professor? Porque, como a gente viu, se você tem um gerador, tem uma resistência interna, e aqui ele vai ter a fé induzida, a voltagem que ele produz, né? Só que por ter essa resistência interna, ele vai ser percorrido por uma corrente de 5 amperes. Ao ser percorrido por uma corrente de 5 amperes, ele vai dissipar parte dessa voltagem, né? Então é isso que ele quer que nós calculemos, a potência lançada no circuito externo, né? Ou seja, qual potência que vai sair de verdade por aqui, né? Dada pelo U, né? E qual a potência que vai dissipar internamente aqui, certo? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem a corrente, né? Se a gente tem a corrente, a gente consegue achar o U que vai ser dissipado aqui, ó. Quem que vai ser esse U dissipado? Vamos chamar esse U, sei lá, UD. O que é U? R vezes I, tudo bem? R vezes I dá aí pra gente o U que vai ser dissipado. A gente conhece essa resistência, olha. Qual que é o valor dessa resistência interna dele? 2. Então, a voltagem dissipada internamente, o D, é 2 vezes a corrente que circula o circuito, né? Que é quanto essa corrente elétrica? 5. Ou seja, internamente vai ser dissipado 10 volts. Ou seja, você tem o E, que é quanto? 120, né? Vamos lá. Você tem o E que é 120, né? Volts. Você tem a DDP dissipada internamente, que é 10 volts. Qual o valor desse U que vai sair desse gerador, então? É o E menos R vezes I, né? Tudo bem? É aquela formulazinha do gerador que a gente viu ali agora. Deixa eu ver se esse slide passa. Como é que é? Deixa eu ver se... Essa aí é dissipada internamente? Isso. Por quê, professor? Porque o gerador, para gerar, ele tem que consumir um pouco interno, né? Ele vai consumir um pouco da corrente de uma potência aqui internamente. Seria 10 volts, né? Então, quem que é o U que vai sair? O U que vai sair é a força eletromotriz, que é 120, menos isso daqui, ó. A gente poderia calcular aqui junto, mas a gente calculou separado aqui, deu 10. Então vai sair aqui para fora quanto?
110 volts. Certo? Então, qual que é a potência? Oi? Não confirma. Certo. Qual que é a potência que vai ser lançada no circuito externo? Vai ser uma potência, né, com essa voltagem e com essa corrente, né? Posso apagar aqui, pessoal? Esse cantinho aqui? Pode. Pode? Então, no... Opa, por que não está escrevendo? Aqui está com borracha, né? Circuito externo. No circuito externo, o gerador vai entregar 110 volts. A corrente é a mesma, né? É o que gira aqui no circuito. E a corrente é 5 amperes. E no interno, como eleva 120, sai só 110. E os outros 10 foi consumido internamente, tá? Então, potência dissipada aqui internamente, chama potência dissipada, é a voltagem dissipada vezes a corrente, certo? A voltagem dissipada é a voltagem que sumiu aqui no interior do nosso gerador. Então, essa potência dissipada é 10 vezes a corrente, que é 5. Então, qual que é a potência dissipada? 50 watts. Se ele dissipa 50 watts dos 600, quanto que ele vai lançar então no exterior? 550. 550. Professor, mas como é que o senhor vai chegar nessa resposta? Basta você pegar lá a voltagem que ele lança no exterior, que é 110, e multiplique pela corrente, né? 110 vezes 5, 500 watts, tudo bem? 550, desculpa, né? 110 vezes 5 é 550, certo? Então, a potência dissipada, como é que é? Ele tem duas perguntas. Isso, a A potência lançada no circuito externo. é tipo assim, qual potência que esse é o que ele consegue lançar para fora do gerador, né? Entregar para um determinado receptor, que a gente vai ver vários receptores, né? Então, ele consegue entregar 550 watts. Ele é de 600 watts, mas só consegue entregar 550. Internamente, ele vai dissipar 50 watts, por causa dessa resistência interna que este gerador tem, né? Por isso que ele esquenta o gerador, né? Você tem um gerador, ele esquenta internamente porque ele está dissipando, né, corrente elétrica para gerar eletricidade, certo? Porque gira em torno, dentro dele, uma corrente, né? Essa corrente, ao percorrer dentro do gerador, do circuito gerador, né, dissipa um pouco de energia, produzindo calor, dissipando um pouco dessa potência que ele pode girar, certo? Pessoal, tudo bem? Cadê a Essa canetinha? resposta aí, então, isso aí tudo é para dar 550 e 50. Isso. A elétrica lançada... Isso. Essa é a primeira pergunta. É essa aqui, ó, 550, certo? Qual a potência que ele lança no circuito? 550. Qual a potência dissipada aqui dentro, por esse resistor, nessa resistência interna? Esse cara aqui, ó, 50 watts. Certo? Ah, tá. E a corrente deu 5, né? 5 amperes. Deixa eu ver se eu tenho um segundo Professor, não exemplo. entendi, não. Não, deixa eu ver se eu tenho um segundo exemplo aqui pra gente fazer. Ó, tem um exemplo 2 aqui, ó, da gente fazer a mesma ideia, né? Mas voltando aqui, ó, só pra gente recapitular, ó. A gente tinha um gerador que tem essa força eletromotriz, que é o E, 120 volts, e tem uma resistência interna de 2 ohms, né? Ele é ligado a um circuito externo que gera potência elétrica de 600 watts, né? Então, a potência total desse gerador é 600 watts. Aí na letra I pede o seguinte, a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Então, a potência, né, total que passa dentro do nosso gerador é dado pela fé induzida E, que é isso aqui, vezes a corrente, que a gente não conhece, mas a gente conhece esses dois aqui, ó. Então, a gente veio cá, ao lugar desse pote G, colocou 600, que é a potência total, que é igual a fé induzida, que é esse cara aqui, ó, os 120, vezes I. Passa 120 dividindo, então 600 dividido por 120
ele ia retornar para a gente a corrente elétrica que circula nesse circuito aqui, ó. Que aqui entra uma corrente, aí fica circulando. Passa aqui, vem para cá, fica girando, né? Deu 5 amperes, né? Mas o que acontece? Quando gira 5 amperes aqui, o gerador ele tem uma resistência interna, que a gente viu aqui, olha, 2 ohms, né? Então, se o gerador tem uma resistência interna, aqui ele vai consumir parte da voltagem que tem aqui do 120, né? Como aqui é 2 ohms, a gente sabe que voltagem é R vezes I, não é isso? R vezes I, o I, né? É voltagem. Então, a gente conhece esse R, que é aqui, ó, vale 2. Vezes o I que está entrando nele. Qual que é o I que está entrando nele? 5. Então, dentro dele aqui, 2 vezes 5, 10. Vai subir 10 volts. Ele produz 120, certo? Mas some 10. Esse aqui é 120. Mas some 10, né? Então, 120 tira 10. No final, sobra quanto aqui? 110. Então, por isso que deu aqui, ó, 110, né? Ele consegue entregar 120, mas só chega a 110, porque 10 soma lá no resistor dele, na resistência interna dele. Como a gente sabe que potência é voltagem vezes corrente, a voltagem aqui é quanto? 110 vezes 5, 550. Então, essa aqui é a voltagem que sai do gerador, 550, que seria a potência elétrica lançada no circuito externo. Uai, professor, mas não era 600? Cadê os outros 50? Como aqui dentro ele consome 10 volts, né? 10 vezes a corrente, 10 vezes 5, 50. Ele consome os outros 50 aqui dentro do próprio gerador, certo? Ele não consegue entregar totalmente a eletricidade que ele produz. Parte dela é consumida por ele mesmo, né? Para gerar essa corrente elétrica, certo? Certo. Certo. Eu vou passar mais um Não aqui, porque entendi, não. parece muito difícil. Vamos fazer mais um aqui que vou tranquilizar vocês. Então aqui, ó, a gente já tem outro circuito, olha. Um gerador de fé induzida E e resistência interna R fornece energia elétrica, né, uma lâmpada que está aqui, ó. A DDP nos terminais do gerador é 100 volts. Então aqui, ó, é a saída do gerador. Tem 100 volts, certo? A corrente elétrica que atravessa é 1 ohm. Então entra aqui 1 ohm. Sendo o rendimento do gerador 80%, calcule E e R, né? Professor, mas o que é esse negócio de rendimento? Lembra lá que a gente tem o E? O E é a força eletromotriz, é a voltagem que ele produz. O que seria o rendimento? É isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó. De quantos volts era esse gerador anterior? 120 volts, certo? Mas quanto que ele consegue entregar para o exterior? Só 110, certo? Então aqui tem um rendimento, né? Esse aqui é o 100%. Esse aqui, X é o rendimento. Tá? Ele não consegue render 100%. Ele vai perder parte, né? Então o rendimento é esse valor aqui, ó, certo? Então vamos lá. Então, quer dizer que esse nosso U aqui, ó, ele é tantos por cento da nossa fé induzida aí, tá? Ele consegue render apenas tantos por cento de E. Qual que é esse tantos por cento de E? Cadê? 80. 80. Então esse U aqui, ó, que tá saindo aqui, ó, ele é 80%, tá? 80 sobre 100 de E. Então, quando você substituir esse U aqui, ó, você vai achar esse E. E esse E é o que está pedindo aqui, ó, tá? Quanto vale esse E? Vocês conseguem fazer, pessoal? Substitua o U aqui, ó, 100 igual 80% de E. Se quiser multiplicar cruzado, ou cortar um zero e depois multiplicar cruzado, pode, tá? Vocês vão tentar? Vocês querem tentar? Tá, peraí. Certo. Deixa eu só buscar água ali.
O colega tinha que escolher agora para furar isso aí. Ô, pessoal, vocês conseguiram? Vamos ver aqui. Vê aí, faz aí pra ver. Vamos lá. Eu tentei. Tentou? Então, ó, quando tratar de gerador, essa força eletromotriz sempre é maior do que a voltagem que sai aqui, certo? Porque parte dela tem que ser consumida aqui na resistência interna dela. Então, aqui ó, a gente substituiu o que sai, que é 100 volts, e como ele rende apenas 80%, 80% de E é aproveitado, né? Então, multiplica cruzado aqui, olha, a gente vai ter 1 vezes 80, 80 vezes E, igual 100 vezes 100. Quanto é 100 vezes 100? Dá 10 mil? 1, 2, 3, 4. 4 zeros, né? Então dá 10 mil. 80 multiplicando. Passa o quê para o outro lado? Dividindo, né? Dividindo. Então, 10 mil dividido por 80. Corta esses zeros. 1000 dividido por 8, né? Você dividir por 2 dá 500. Você dividir por 2 dá 250. Dividir por 2, duas vezes dá. Dividir por 4, dividir por mais um 2. 125? Vocês chegaram nisso? 125 volts? Eu parei na parte que tava antes de dividir. Ah, você parou aqui? Foi. Parei. Isso. Meu Deus, 125. Isso. Isso. Ou seja, esse I aqui, ó, vale quanto? 125 volts, certo? Então, esse gerador consegue ter uma força eletromotriz E de 125 volts. Então, a gente conseguiu achar o E. O E vale 125. Mas pensa assim, quantos volts ele consegue entregar? 100. Professor, cadê o resto? O resto foi consumido aqui, ó. Qual o valor que foi consumido aqui, então? Eita, 25. 25, né? Ou seja, se a gente usar a equação do gerador, ó, U é igual a E menos RI, né? A gente tem o U, que é 100. A gente acabou de achar esse E, que é 125. Menos a resistência interna dele, vezes a corrente que gira aqui tudo, que é quantos amperes? Cadê? 1 ampere. Certo? Então a gente vai ter, ó, passa isso aqui para lá, uma vez R é R, passa para lá, passa positivo, então mais R. É 125 menos isso, né? O que a gente fez foi o seguinte, passou isso para lá, e isso aqui veio para cá, né? Passou positivo e para cá negativo. Então essa resistência interna aqui vale 25 ohms. Certo? Se pedisse potência, aí você trabalharia com a corrente, né? Então a resposta é 25 ohms. Isso. Oi, então. Isso. A UE vale 125, certo? E o R, a resistência interna dele, R, né? Vale 25 ohms. Certo? Pediu essas duas coisas aqui, ó. Tranquilo? Certo, pedisse potência. Aí você trabalhava com as voltagens deles, né? E a corrente que gira. A corrente é sempre a mesma, que no caso é 1, né? Aí dependeria da voltagem em cada ponto, né? Uma vez 25 aqui, ó, 125, aqui teria 125 watts de potência. Esse aqui consome 25, né? 25 vezes 1, aqui ia consumir 25 watts da potência. 125 tira 25, entregaria aqui apenas 100 watts, tá? Então essa lâmpada aqui seria uma lâmpada que ia consumir esses 100 watts, ok? Vamos pro próximo. Deixa eu ver se tem mais exercícios antes de receptores, para a gente não confundir. Então, pessoal, deixa eu só abrir um outro slide aqui.
gente parou aqui no receptores, vamos lá. Tá pronto. E foi mal, pessoal, não tá pronto não. Matéria chata, mais chata que a outra. Essa aqui é triste, que esse aqui eu só tô dando a pincelada porque cai um pouquinho no Enem. Física, semana 8. Pô, cadê o trem? Tem não? Só carregar aqui, tá, pessoal? Vocês estão enxergando a minha tela, né? Tá. Clique Turbo. Quem navega sabe a diferença. Então aqui, pessoal, essa primeira aqui, olha. Bateria de automóvel tem fé induzida 12 volts. É o E, certo? Resistência interna de meio ohm. Como os falares são acesos, ele puxa uma corrente de 6 amperes. Aí ele pede para você qual que é a tensão real. A tensão real seria aquele U, né? Que a gente calcula aqui, ó. Cadê? Aqui não, né? Esse U aqui, ó. Certo? Ele te dá o E. Esse E aqui pra gente seria os 12 volts aqui, ó. Certo? 12 volts. Então você já tem o E, a resistência interna ICR, que vale meio, né? E o I, que é a corrente que vai girar. Seria esses 6 amperes. Então você substitui tudo aqui, ó. Você vai achar o U, né? Aí vai dar uma dessas respostas, ok? Você tem o E, o R e o I. Joga tudo aqui e acha o U, que é a voltagem que vai sair desse gerador. Ok? Vai colocar lá para copiar? Aí você é você é no GR8. Né? É lá no GR8, certo? Tá. O professor está dando uma pincelada. Beleza. Aqui é a mesma coisa, ó. A diferença de potencial, né? Nos terminais do gerador. Em circuito aberto é 12 volts. Esse 12 volts aqui é o E, tá? É a fé induzida dele. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, ou seja, quando você conecta um curto, fecha o curto aqui, ó, você força a corrente a girar, né? Então aí entra em ação a resistência interna dele para começar a consumir essa eletricidade. Então, quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes, né? Aí pede o seguinte, ó. Nessas condições, a resistência interna do gerador em ohms é... Professor, e aí? Quando você fechar o curto aqui, ó, 0 volts. Esse cara aqui, ó. Vai chegar a 0 volts. Por que, professor? Todo gerador, se você fechou o curto, você fez essa voltagem aqui para 0, né? Aí você vai ter esse E, que vale quanto o E aqui? 12, certo? Você vai ter o I aqui, ó. Vale quanto esse I? Cadê o I? 5 amperes, certo? Aí você consegue achar esse R, tá? Falou que fechou curto, bota 0 no lugar desse carinha aqui, ó. Fechou curto, não tem voltagem, né? Não tem diferença de potencial. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui ele pede pra gente analisar quais dessas, né, dessas situações aqui tem conexão, a conexão está correta, né? Se é essa primeira. O que vocês acham? Será que tá certo? Será que vai funcionar? Desce. Vamos ver.
Ó, A de baixo tá certo. É do meio, tá. né? Essa aí, ó, é. É, e essa aqui, vamos ver? Sei lá, tem muita coisa pra ver aí. É verdade. Isso aí não funciona, não. Funciona quando Ah, tem é que ligar. verdade. É verdade, verdade. Não, porque a corrente vai conseguir passar, mas a voltagem você só mede se estiver ligado nesses dois polos, né? A corrente não passa no voltímetro. Passa no É, amperímetro, mas não passa no voltímetro. Tá certo. E essa também não, né? Ah, pessoal, aqui, ó, é associação. As associações de geradores, a gente trabalha as resistências da mesma maneira que a gente trabalha a resistência lá dos resistores, né? Se eu tenho dois resistores em paralelo, o que eu faço? Vocês lembram? metade. Ah, Metade. tá, não. Ah, não. É, se for igual, é, né? Mas se for o Isso, negócio, tem isso, que fazer isso, parada isso, lá e tal. isso. E quando você tiver dois resistores em paralelo, dois geradores em paralelos, né? A voltagem é a mesma, né? Se tiver ligado certinho. Menos aqui, um menos aqui, mais aqui, mais aqui. É como se você estivesse pegando duas pilhas, né? Daquelas pilhas de controle remoto, aquelas pilhas A, né? Se você conectar duas paralelas, vai sair 1,5 volt. Mas se você colocar as duas em série, aí soma as voltagens, né? Então aqui são 12 volts. Como as duas estão em paralelo, aqui tem 12 volts, né? Se todas estiverem em série, o que acontece com as voltagens? Soma, certo? Deixa eu ver se isso daqui também é gerador, vamos ver. Segura as pilhas ideais em série. Tá. Aqui você tem um arranjo de pilhas em séries, né? Geradores em série e geradores em paralelo. Ok? Aí ele quer que você analise quais dessas aqui são verdadeiras, tá? Vamos ver o 7. A bateria do carro possui uma fé induzida de 12 volts e resistência interna 3 ohms, né? Então, esse aqui é o E, esse aqui é o R. Uma vez descarregado, posso recarregar acoplado a um gerador de 16 volts. Então, a partir daqui, pessoal, eu preciso explicar para vocês o que é um receptor, tá? Esse processo, a bateria, vamos lá. Então, aqui eu não posso falar mais nada, que aqui a gente vai trabalhar com receptores. Essas três últimas questões são receptores. Deixa eu fechar isso aqui. Tá? Então, pessoal, a equação principal lá do gerador é essa daqui, tá? U igual é força eletromotriz menos o que é consumido dentro do gerador. Resistência interna vezes a corrente. Então, aqui a gente já fez, aqui a gente também já fez. Agora vamos para o receptor. Não adianta eu botar no slide e apertar o botão para começar do início. Aí não vai. Então, qual que é a função de um gerador elétrico, vocês perceberam? Gerar qualquer energia em elétrica. Isso aí, gerar Térmico. energia elétrica, né? Qualquer tipo de energia elétrica. O receptor é o contrário, né? Ele recebe energia elétrica e transforma em outro tipo de energia que a gente precisar, né? Luminosa, sonora, térmica, né? O ferro de passar transforma energia elétrica em térmica, né? O chuveiro, o forno, aquele forninho elétrico, né? As lâmpadas transformam a energia em energia luminosa, televisão, tanto energia luminosa, sonora, né? Calor O também. professor, você falou que da bateria do carro é energia química, né? Qual que é Isso, o isso, elemento energia que tem química. lá? É o lítio? Não, a bateria do carro depende, né? A bateria do carro lá dentro é chumbo. As nossas são chumbo. Ah, E tem um ácido sulfúrico lá dentro, eu acho que eles colocam. ah. Tem um produtinho lá dentro. Mas as baterias de carro elétrico já é feito de lítio, né? Tanto é É porque que celular é de lítio, eu pensei que lá também era de isso, lítio. de celular também é lítio, né? É de íons de É. lítio. Tanto é que, se não me engano, foi no Peru, né, que teve você vê como é que são as coisas. No Peru teve
teve um golpe, né? Teve um golpe lá no governo lá, que foi provocado pelo dono da Tesla, né? Porque o Peru é o maior fabricante de lítio do mundo, né? Tem a maior reserva de lítio do mundo, é o Peru, né? Aí o cara da Tesla fez algumas negociatas, né, para poder ter esse lítio de lá. Para fabricar, porque os carros elétricos, as baterias deles todos são feitos a partir do lítio, certo? Assim como as do celular. Então, o que é o receptor, né? Então, lá nos geradores, a gente tem de branco não escreve, né? Lá nos geradores, a gente tem a força eletromotriz, né? A força, a eletricidade produzida, né, a partir do gerador, a voltagem dele. Já aqui nos receptores, a gente tem a força contra a eletromotriz, tá? Por quê, professor? Porque ele é contra essa daqui. Essa aqui é do gerador, produz, essa aqui é contra ela, essa aqui vai consumir. Consumir. Tá? Então, consome aqui e gera ali, tá? Um receptor elétrico é um aparelho que transforma energia elétrica em qualquer tipo de energia, que não seja exclusivamente térmica, tá? Qualquer tipo de energia, não importa se é térmica, se é luminosa, se é sonora, certo? Então, a bateria, ela é um gerador, correto? Mas se ela descarregar, se você conectar ela em um carregador, ela passa a ser um receptor, porque vai receber energia para se carregar aqui dentro, para se ter eletricidade aqui dentro. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ó, a potência útil do receptor é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que ela atravessa. Se a potência útil, né, POT-U é a potência útil do receptor, a intensidade de corrente elétrica que atravessa, temos isso aqui, ó. Isso aqui é a fórmula da potência útil. Professor, por que potência útil, né? Porque do mesmo modo que o gerador não consegue gerar, né, toda aquela voltagem que ele produz lá, entregar toda aquela voltagem, o receptor também não consegue, né, consumir toda aquela voltagem que ele entrega a ele. Ele transforma parte dessa voltagem, parte dessa energia em outro tipo de energia, né? Não é totalmente aproveitável, né? Então a fórmula é a mesma, tá, pessoal? Potência útil. Esse E', vocês viram que tem o E lá, né? Se falou E, é o FEM. Se falar E', é o força contra eletromotriz, FCM. Ok? Então, o receptor tem por função receber a corrente seu potencial mais alto, polo positivo, e entregá-la seu potencial mais baixo, polo negativo, tirando a carga e a energia elétrica do circuito. Em funcionamento normal, o receptor apresenta duas constantes características, né? Do mesmo modo que o gerador, né? Você tem a força contra a eletromotriz, o E', e a resistência interna, R', tá? O receptor é indicado da seguinte forma. A equação muda um pouquinho, tá, pessoal? DDP em um receptor. Professor, por que muda, né? Tá vendo? É bem parecido com o que tem lá no gerador. Só que no gerador a gente tem assim, ó. Voltagem que ele gera, é a força eletromotriz dele, menos R vezes I, que é o que consome lá dentro. O receptor do sentido da corrente é potencial maior para o menor, né, do positivo para o negativo, isto é, do polo positivo para o negativo. A representação dos receptores é feita do mesmo modo que os dos geradores, diferindo apenas quanto ao sentido da corrente elétrica. Né? A corrente agora entra por aqui. Ó. Lá no gerador é o contrário, assim. Então, esse E' é a força contra a eletromotriz. Tá? E o R' é a resistência interna do receptor. Os terminais MN, receptor, ao contrário do que acontece no gerador, a DDP, U' é mantida por um aparelho externo. Então, lembrando, esse U' aqui, ó, não é a voltagem que sai. Por que, professor? Porque ele é um receptor, ele apenas recebe. Esse U' aqui é a voltagem que ele está recebendo aqui dentro, tá? Então, esse U', ele vai ser consumido por esses dois elementos aqui dentro.
pela força contra a eletromotriz, mais esse cara vezes a corrente. Tá? Então, essa aqui é a equação do receptor. Qual que é a diferença que vocês observaram? Uma fórmula positiva e outra negativa? Isso. Como gerador, gera isso, mas parte é consumida, por isso é menos. Lá no receptor, entrega U para ele, mas ele vai aproveitar E. E o resto ele vai consumir. Então, esse U que entrega é distribuído entre o E e esse R vezes I, que ele vai consumir. Certo? Vamos fazer uns exemplos aqui, deixa eu ver se tem. Essa aqui é a forma, né? A equação do receptor, considerando-se a DBPU linha, né? Tipo, liguei na tomada, 220 volts. O aparelho não vai funcionar 220 volts, vai consumir uma parte e vai ter a força contra a eletromotriz, né? Utilizando ela. Em terminais seja resultado do abaixamento potencial E e da queda R linha vezes I, né? Então aqui, o motor elétrico percorrido por uma corrente de 10 amperes transforma 80 watts de potência elétrica em energia mecânica. Calcule a força eletromotriz desse gerador. E aí, professor, como faz? Então aqui, ó, ele já está dizendo, já está conseguindo transformar os 80 watts em energia mecânica, né? Então é a potência útil dele, é o POTU. A gente viu que a potência útil, força contra a eletromotriz vezes a corrente. Você tem aqui a corrente, você tem a potência, substitui para você achar esse linha, que é o que está pedindo aqui, certo? Vocês conseguem fazer, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vocês querem fazer ou eu posso fazer, pessoal? Oi? Aí vai dar 8, né? Isso. Você tem a potência que ele transforma, a útil, né? 80 watts. Não tem a força contra a eletromotriz. E tem o I, que é 10. Passa dividindo. 80 dividido por 10 dá a força eletromotriz. Então, esse é contra a eletromotriz, tá? Força contra a eletromotriz. FCM. Dividiu, dá 8. 8 o quê, professor? 8 volts. Morreu. Certo? Posso passar, pessoal, com dúvida? Aí é só substituir por enquanto, né? Isso, é isso. Aqui é só substituir, né? Porque, na verdade, quando a gente for trabalhar a potência, esse cara aqui gera uma potência total, esse aqui é a potência útil, e isso aqui é a potência que ele consome, né? A gente chama de potência dissipada, né? A potência que é útil mesmo, que ele vai utilizar, vai ser consumida aqui, ó, esse cara, certo? O resto vai ser dissipado. Então aqui, o motor elétrico recebe em seu circuito 800 watts. Então vai entrar aqui 800 watts, né? A partir do U que é entregado a ele. E sobre a DP de 100 volts, né? Então aqui tem 100 volts e consegue entrar 800 watts. E dissipa internamente 320, né? Então vai dissipar, né? Então lembra lá que o professor falou aqui agorinha? Quem é o responsável para dissipar? É isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o que vai dissipar a nossa potência. Então, a potência útil, a força contra a eletromotriz. Esse aqui é aquele R vezes I, que tem lá na formulazinha. Então, ele pergunta o seguinte, ó, calcule a F, força contra a eletromotriz, E' e a resistência R' desse motor. Professor, como fazer então? Primeiro, você vai utilizar a lei de Ohm para descobrir qual é a corrente que vai entrar aqui, ó. Certo? Você tem a potência, tá vendo? A potência, que é 800 watts, mas ela é obtida a partir de 100 volts, né? Então, se potência é igual a U vezes I, qual é a potência que está sendo entregue aqui? 800. Qual a voltagem que está submetida para dar esses 800? 100. Certo?
100 está multiplicando. Passa o quê para o outro lado? Dividindo. Dividindo. 800 dividido por 100, você descobre a corrente, que é quanto? Corta, corta. 8. 8. Então você matou o exercício. Vai entrar aqui 8 amperes. Morreu. O que é potência útil? Deixa eu lembrar, não, hein? É a força contra a eletromotriz vezes a corrente, né? Você falou útil, força eletromotriz. Contra a eletromotriz. Esse é a linha aqui, ó. Professor, mas não sei o valor desse cara aqui não, hein? Pensa assim comigo. Tá entrando quanto? 800. Tá sendo consumido quanto? 320. Dissipou. Quanto que tá sendo aproveitado aqui, então, pelo aparelho? 480. 480. Então você tem isso aqui, ó. 480 watts. Certo? Você não tem o Elinha, mas você tem a corrente. Cadê a corrente? Aqui, ó. 8. 8. Então aí você consegue achar esse Elinha, certo? Aí depois você usa essa fórmula aqui, ó. U é igual E' mais R vezes I. Você tem o U, tá aqui. Você vai achar o E' para substituir aqui. E você tem essa corrente que você já achou aqui, ó. Cara que vale 8 amperes. Cara que vale 100. Certo? Aí você descobre esse aqui que é a última pergunta que está te pedindo. Ó. Resistência R'. Beleza? Vocês conseguem fazer, pessoal? Você quer tentar? Ou quer que o professor termine? Terminei. Vamos lá? Essa aí. Então, ó, o 8 está multiplicando. Passa o quê para o outro lado? Dividindo. Dividindo, né? Então a gente vai ter o E'. 480 dividido por 8, isso vai dar 60? Vocês confirmam? É isso mesmo. 60 volts. Então a gente conhece aqui, ó. Pega a partir daqui, ó. U é igual a E' mais R' vezes I. Eu conheço a voltagem que está submetido ao aparelho. Ele aproveita apenas 60 volts. O resto da voltagem, que é 40 volts, vai ser consumido por essa resistência, que é percorrida por uma corrente de... Cadê a corrente? 8 amperes. Então, 60 está somando. Passa para o outro lado. Subtraindo, né? 8 vezes R'. Então, 60 tira... Desculpa, 100 tira 60, isso dá 40, né? Que é 8 vezes R'. O 8 está multiplicando. Passa para o quê? Para o outro lado? Dividindo. Então a gente vai descobrir essa resistência interna dele ali, então, que vale 40 dividido por 8? 5 ohms. A gente acabou de descobrir, né? Professor, será que isso é verdade? Bom, se for verdade, tem que dar essa equação certinha. Eu tenho meu U, meu E' mais R' aí. 5 vezes 8, meu E, 60. Tem que dar o meu U que está entrando aqui, ó, 100. Certo? Se tiver certo, a gente já acertou tudo aí. Então, 60 mais 5 vezes 8, 40. 40 com 60, 100. Então, a gente acertou o cálculo, tá certinho. Beleza? Pessoal, não sei se vocês já observaram, já viu que alguns aparelhos elétricos têm um adesivo do Procel lá? Sobre o rendimento A, B, C, D e E, classificação dele. Uhum. Essa classificação, ela é dada a partir disso daqui, ó. Quanto maior o rendimento, mais próximo ele vai estar aqui, ó, do A. Quanto menor o rendimento, né, você entrega tal potência, mas ele consegue aproveitar apenas pouca, né, a potência útil dele é muito baixa, ele está mais para baixo aqui, ó, certo? Então, quanto mais potência ele consegue transformar em potência útil, ele está mais perto do A aqui, ó. Ele é classificado como um aparelho elétrico A. Mas quanto mais ele consome, dissipa em forma de calor não aproveitável, ele está aqui para baixo, certo? Então, esse aqui ele é classificado a partir do rendimento. Quanto maior o rendimento, mais próximo do A. Quanto menor o rendimento, mais próximo do E, certo? Então, aqueles aparelhos elétricos que consomem menos energia, no caso, que você aproveita mais eletricidade,
ele está próximo do A aqui, certo? Classificação mais pro lado do A. Ah, deixa eu só olhar, comentar com vocês lá, depois a gente vê esse vídeo aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir o GR8 aqui de novo. Então, a gente parou na 6, não foi? Ou na 5? Não sei, vamos ver. 7, né? Então, pessoal, ó, uma bateria de carro possui fé induzida a 12 volts, né? Essa é a fé induzida, seria o E dele. E resistência interna de 3 ohms. Uma vez descarregada, é possível recarregar acoplada em um gerador de 16 volts, né? Nesse processo, quem é a bateria? O que seria a bateria? Se a gente ligar ela num carregador. O que vocês acham que ela vai se transformar agora? Ela é receptora, né? Ela é um receptor, certo? Tudo bem? Ela vai se transformar em um receptor. Aí o outro vocês analisem aqui, tudo bem? Então, a equação do receptor, tá? A voltagem que entrega a ele, a força contra a eletromotriz, resistência interna, corrente. Ó, os terminais de um receptor, 20 volts. Então, você já tem esse O, certo? Quando circula uma corrente de intensidade 2 ohms, aqui é 2 ohms, a força contra a eletromotriz desse receptor é 15 volts. Então, aqui vai ser 15 volts. Sua resistência interna, então, vale. Então, você já tem o U, que é 20. Tem essa força eletromotriz, que é 15. E tem a corrente elétrica, que é 2. Falta você achar só o R, certo? Que é o que ele te pede aqui, ó, resistência interna. Tudo bem? Então, só substituir, vai dar a resposta. Aqui a gente tem a equação de geradores e receptores, né? A bateria de smartphone, determinada marca, tem 3,8 volts e resistência interna de 1,2 ohms. O seu carregador lhe fornece 5 volts, né? Vocês podem observar que todo carregador de celular é 5 volts, né? E a bateria daqueles celulares que saiu era 3,8 volts. Quando em uso, sinaliza a alternativa correta ou incorreta em cada frase. Quando a bateria estiver sendo usada no smartphone, fornecendo corrente de 500 mA e a tensão útil será 3,2 volts. Então você vai usar a forma do gerador, ok? Você tem a voltagem da bateria, você tem a resistência dele e substitui ou esse dado para ver se dá esse, ou substituir esse dado aqui no lugar da corrente para ver se você acha esse E sendo 3,2. Se bater os dados é porque é verdade tudo aqui, tá? Mas tem que fazer os cálculos para ver se é verdade ou não. Quando a bateria estiver recarregando, ela oferecerá ao carregador uma força contra a eletromotriz de 3,8 volts e uma resistência interna de 1,2 ohms. Eu não sei. Se estiver carregando, aqui é 5 volts, né? A resistência interna aqui é 1,2 vezes... Não falou da corrente elétrica? Então, aqui seria 5 volts, 3,8. Quando a bateria estiver carregando, ela oferece ao carregador. Tá errado, né? Quando a bateria está recarregando, ela oferece voltagem ao recarregador ou o recarregador que fornece uma voltagem? O recarregador fornece. Certo? Isso aí. Quando estiver recarga, a intensidade da corrente é 1 ampere, aí você substitui aqui para ver se essa corrente aqui dá 1 ampere. Tá? Só isso. Essa semana. Deixa eu ver aqui. Trouxe um vídeo aqui para... Vocês sabem como é que funciona uma usina geradora de eletricidade ou não? Não, eu não. Não? Ixi, eu fechei o slide aí, não. Vou mostrar um videozinho aqui, ele é um pouquinho comprido, pessoal. Mas quando eu estudava, eu tive essa curiosidade
Mas na época a internet era muito lenta, não tinha possibilidade de a gente ver isso. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu só otimizar aqui para vocês. Bom. Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente a usina que mais gera energia elétrica no nosso planeta, Itaipu Binacional. Se você é meio preguiçoso para estudar geografia, Itaipu fica no extremo oeste do estado do Paraná. Esse rio que a gente está vendo aqui embaixo, por acaso, se chama Rio Paraná e está na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então, Itaipu é uma usina que é dividida entre o Brasil e o Paraguai, por isso que ela chama usina binacional. Nesse momento, eu estou pisando, por exemplo, em território paraguaio, porque eu estou do lado de cá do Rio Paraná. Rapidinho, como é que funciona a geração de energia hidrelétrica? Essa barragem está cheia d'água até o topo. Por isso a gente diz que essa água tem energia potencial gravitacional, que é uma energia que vai ser liberada quando a água descer por gravidade. E é isso que ela vai fazer. Ela vai descer por esses canos e vai chegar lá embaixo numa turbina. Essa turbina vai girar, então a energia potencial gravitacional já se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento, e o giro da turbina vai acionar um gerador de energia elétrica, desse que a gente está acostumado a ver no Manual do Mundo, e a gente já tem energia elétrica, simples assim. De uma ponta até a outra, a barragem de Itaipu tem 7,9 km, uma parte da barragem de terra, a outra parte de pedra, e essa parte central que a gente está vendo aqui, que é onde gera energia, é feita de concreto. O que a gente vai ver nessa primeira parte do nosso vídeo é como é que as pessoas fazem para garantir que isso aqui nunca vai arrebentar e levar embora a cidade de Foz do Iguaçu, que está um pouquinho mais para baixo. Tá vendo o chão lá embaixo? A gente vai chegar até lá. Isso daqui não são andares, não. É a altitude que a gente está em relação ao nível do mar. A gente chama de cotas. Então a gente está descendo até a cota 40. São 40 metros em relação ao nível do mar. Se a gente fosse comparar a altura desse vão aqui com um prédio, seria um prédio de mais ou menos uns 60 andares. Pior que eu acho que eu errei na conta, não contei, a parte da barragem fica da água para cima. São 16 metros, então dá um prédio de 65 andares. Caramba! A primeira coisa que eu não fazia ideia é que a barragem é toda oca. Quase 200 metros de desnível aqui, é uma caverna gigante. Joinha! Ó, a gente desceu até o fundo da estrutura da barragem. Aqui já é o leito do Rio Paraná, ou seja, a gente chegou na pedra em que a barragem foi construída em cima. Aqui a gente está na cota 40, lá em cima está na 220, são 180 metros abaixo do nível da represa. Nesse momento eu estou exatamente aqui embaixo. Você está vendo toda essa estrutura colossal aqui, pode dar a impressão de que é duro que nem uma pedra, que nem uma rocha. Não é bem assim não, essas paredes se mexem. A estrutura inteira da barragem é formada por 137 blocos de concreto, o que dá mais ou menos 210 vezes o concreto usado para construir o estádio do Maracanã. Você deve imaginar o tamanhinho que esses blocos têm, e entre eles existe um espacinho, uma margem de erro ali, uma junta, e para eles poderem se mexer de um jeito independente. Bora então conhecer um tal de alongâmetro, ele mede o deslocamento das placas. Então eu tenho uma espécie de uma régua, né? Que eu faço o encaixe perfeito, se fosse um encaixe macho-fêmea, né? E um relógio comparador, que conforme eu abro ou fecho, ele me dá a leitura. Qual é a resolução do instrumento? Micras, 1/1000 de milímetro. Nossa. A associação dessas três leituras me permite calcular o quanto que abriu e fechou essa junta e o quanto que ela movimentou nesse sentido. E os do piso, eu faço as mesmas três leituras e ele me dá novamente a abertura, só que daí nesse movimento eu vou ter o deslizamento entre um bloco e outro. Mas ele desloca? Ele desloca. E a movimentação dele é sazonal, ou seja, abre no inverno, fecha no verão. E esse pêndulo gigante serve para quê? Serve para monitorar o movimento da barragem, que seria a inclinação dela com relação a ela mesma. Isso aqui adentro a gente tem um peso de 60 quilos. 60 quilos, que está dentro desse balde, aqui tem óleo. Certo. Esse óleo serve para diminuir a vibração, para que a gente tenha uma precisão maior na nossa leitura. Tá, e a linha está presa lá em cima, para cima da água.
para cima da água, na cota 223 mais precisamente. Nossa. Conforme ela se movimenta lá em cima, né? O que tá pendurado O que aqui. tá pendurado aqui fica mais longe ou mais próximo. Exatamente um prumo de pedreiro, só que high-tech. Exatamente. E com 200 Uma metros de precisão comprimento. muito maior, né, do que um prumo de pedreiro. Qualquer movimentação que der lá em cima, essa linha vai bater na parede aqui. Se for uma movimentação Se for um terremoto, esperamos que não. Que nunca aconteça. Então esse aqui é o equipamento que a gente usa para fazer a leitura. Chama-se cordinômetro. A leitura a gente faz na ponta desse cone aqui, um cone metálico. É essa leitura que interessa para nós. E vai cair a barragem, hein? Tem também um outro pêndulo, só que é invertido, que serve para ver se a barragem está se movimentando em relação ao chão. Só que aí a ponta desse instrumento fica presa lá embaixo, ancorada na rocha, e a outra ponta fica em cima numa boia. Então se a barragem se deslocar em relação ao planeta Terra, você sabe, vai ser essa linha aqui que vai contar. Esse cara aqui que vai entregar. A barragem, ela praticamente não deslizou desde a época da construção até agora. Que bom, né? Ótimo, para nós é ótimo. A gente chegou aqui num túnel que está debaixo do concreto e a função disso aqui é escoar a água que vai infiltrando. É natural que infiltre um pouco de água e aqueles também conseguem medir se a quantidade de água que está infiltrando é a certa. Na nossa estrutura, você tem vários pontos onde você sabe que a água vai passar, então você dá um caminho preferencial para ela e monitora essa água. Goteira monitorada, é? É isso que acontece com os drenos. E se você tampar, você vai abrir ele em outro lugar, né? Exatamente. Se você tampar ela aqui, ela vai procurar outro caminho preferencial e vai sair. Uma coisa importante é que toda essa água precisa ser bombeada para fora. São essas bombas aqui atrás que fazem isso, porque aqui a gente está num ponto que está debaixo d'água, tanto em relação ao nível da represa, quanto em relação ao nível da água que está depois da represa. Então não teria como essa água sair daqui. Se a gente não bombear, uma hora isso aqui tudo vai ficar debaixo d'água. A gente veio aqui para um cantinho da barragem, onde tem uma estrutura especial que chama vertedouro. Uma coisa legal daqui é que, como é um lugar binacional, os cartazes estão escritos em duas línguas, em espanhol e português, porque uma parte dos trabalhadores vem do Paraguai. Agora diz aí o que é carne rojo. Coloca nos comentários. Duvido que alguém acertou. No auge da construção aqui de Itaipu tinha 40 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo e aqui nos túneis eles deixavam algumas pichações. Dá uma olhada nisso aqui. Essa mula daqui uns 10 mil anos mais ou menos vai ser uma pintura rupestre, vai estar em todos os livros, todas as escolas. Vertedouro é uma abertura que existe em cima da barragem que serve para descartar a água que não está sendo usada. Se a represa estiver no nível máximo e precisar jogar um pouco de água fora, a gente precisa soltar a água por aqui. Só que esse negócio é gigantesco. Aqui em cima de mim é possível passar 62 milhões de litros de água. Pode ver que eu andei um monte. Esse negócio não termina nunca. Só para comparar com o Rio Iguaçu, por exemplo, que está aqui do lado, equivaleria a 40 vezes a água que passa pelas cataratas do Iguaçu aqui do lado. Daria um tubo água bem legal, hein? É uma pena que isso aqui tá fechado hoje. A condição normal de um vertedouro é fechada, sempre. Do jeito que a gente tá vendo aqui. Exatamente. Ele vai ser aberto em situações de emergência ou para escoar o excesso de água. Tá, então, por exemplo, se cair uma torre e as máquinas forem obrigadas a parar, vai começar a sobrar água, é isso? Exatamente. Essa água tem que ser compensada com a abertura do vertedouro, a partir de uma determinada vazão. Na prática é o que garante a vida da cidade de Foz do Iguaçu. Exatamente, exatamente. Estou aqui em cima da barragem e é aqui embaixo que é captada a água para movimentar as turbinas da usina. A gente não consegue ver daqui, mas embaixo de mim existem 20 buracos, 20 lugares onde a água é captada e a entrada deles tem mais ou menos 600 metros quadrados. Lá embaixo tem uma grade para não entrar tronco e coisas que possam estragar a usina lá embaixo, mas eu acho que nadar aqui não é uma boa ideia não, hein? A entrada da água na usina é controlada por um conjunto de comportas. Cada cilindro branco que você está vendo funciona como uma seringa. Quando você injeta óleo, a comporta pode abrir ou pode fechar. Quanto tempo demora para abrir e fechar? A abertura dela leva em torno de 20 minutos e o fechamento, na condição normal, é entre 3 minutos e meio. Ele fecha mais rápido porque pode ser uma questão de segurança. Essa aqui é uma das rodas que servem para descer a comporta. É uma rolimã gigante que pesa simplesmente 250 quilos. Eles estão trocando as antigas de aço carbono, que estavam enferrujadas, por novas de aço inox.
A água que entrou lá em cima da comporta está passando por esses caninhos aqui, que só de perto a gente consegue ver que eles são gigantes. O nome desse negócio é conduto forçado. Para você ter uma ideia da quantidade de água que passa aqui, é mais ou menos metade da água que desce lá pelas cataratas do Iguaçu. Dá para sentir o negócio vibrando aqui, parece um motor de carro ligado. Olha o barulho. Debaixo de cada cano branco que você está vendo aí, existe uma turbina e um gerador. Metade da usina gera energia para o Brasil a 60 Hz e metade da energia produzida vai para o Paraguai a 50 Hz. Só que o Brasil compra uma boa parte de volta, então a gente consegue ver ali as torres voltando para o Brasil. Depois essa energia tem que ser convertida de novo a 60 Hz. O legal é que essas 20 unidades geradoras funcionam de um jeito independente. E hoje uma tá parada. Adivinha só onde a gente vai entrar agora? Bora descer para a casa de força, que é o lugar onde é gerada a energia mesmo. Aqui dentro da usina o ruído é muito forte, a gente tem que usar protetor auricular e é quase impossível de conversar. Eu estou aqui dentro de uma cabine telefônica e ela tem que ser isolada acusticamente, como se fosse um estúdio. Eu vou abrir a porta disso aqui e você vai ver a diferença. Vê se aqui você consegue me ouvir direito. Tá vendo essa linha amarela aqui embaixo? É a divisa entre o Brasil e o Paraguai, ó. Tô no Paraguai, tô no Brasil. Esse aqui é o centro de controle, é como se fosse o cérebro da geração de energia aqui dentro da usina. A gente consegue ver aqui as máquinas que foram instaladas desde que Itaipu começou a funcionar, em 84. Elas funcionam até hoje, mas desde 2000 já tem um sistema digital que a gente consegue ver os dados naquele telão lá atrás. A gente vai entrar agora na caixa espiral, é um lugar onde a água passa. Também é um lugar a que pouquíssimas pessoas têm acesso. Bora lá. Lembra daquele cano branco que a gente viu lá fora? Ele sai exatamente atrás de mim. Então, quando isso aqui está cheio d'água, tem meia catarata do Iguaçu passando. E essa caixa serve para a gente conseguir aproveitar melhor a força da água que está vindo lá de cima. A caixa é de aço e aqui a gente consegue ver as soldas, as divisas, mas só que ela está muito lustrada porque passa muita água aqui e vai limpando a caixa enquanto vai passando. E essa estrutura que você está vendo não gira, ela é fixa. A água vai entrar aqui e vai passar por essas pás de distribuição. As primeiras são fixas, mas mais para dentro já existe um segundo conjunto com pás móveis. Elas vão direcionar o fluxo da água para manter a turbina girando numa rotação constante. Bora ver as turbinas. Essas daqui são as pás do rotor da turbina, ou seja, a água vai bater nesse negócio aqui para fazer a turbina girar. Aqui eu tenho uma miniatura, dá para ter uma ideia de mais ou menos como é o tamanho disso aqui, porque a gente não consegue ver aqui perto. O detalhe é que a turbina tem 300 toneladas, você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de movimentar isso aqui. Vamos tentar? Acho que não rola não. Se você pudesse olhar de fora esse lugar onde eu estou, ele teria mais ou menos esse formato aqui. A água entra por essa ponta, claro que seria oco e não sólido como esse, e ela vai sendo distribuída para a turbina, que estaria aqui no meio. Depois que a água movimentar a turbina, ela vem para cá, ela vai passar por essas pás e estaria caindo em cima de mim se isso aqui estivesse funcionando. Eu estou dentro da turbina, embaixo dela. Nesse ponto aqui, a água já deu para a usina toda a sua energia cinética. Ela fez movimentar um eixo que está ligado nessa turbina aqui, e esse eixo está acoplado aos geradores que estão lá em cima. Daqui para baixo, a água já é devolvida ao Rio Paraná. A turbina tem 8 metros de diâmetro e roda mais ou menos 90 rotações por minuto. Como você deve ter imaginado, esse lugar aqui não é um lugar especial para as pessoas andarem. Esse chão, por exemplo, que eu estou pisando, ele não fica aqui enquanto a usina está funcionando. Ele foi colocado para dar manutenção. Então, qualquer manutenção que tem que ser feita aqui dentro, tem que ser montada toda uma estrutura especial para que as pessoas consigam se movimentar. Aqui, por exemplo, tem uma cápsula para alguém descer lá no fundo. Ela é parecida com aquela que salvou os mineiros chilenos lá na mina de cobre. E aqui a pessoa consegue descer por onde a água vai sair para o rio. As galerias das pirâmides do Egito devem ser fichinha perto disso aqui. Para ligar a turbina ao gerador, a gente tem esse eixo aqui, ele tem 3,70 metros de diâmetro. Na parte de baixo está uma turbina, dessa vez uma turbina com água passando, não está seca, que nem a que a gente acabou de ver, e lá em cima está o gerador. Quando você coloca os 20 geradores um do lado do outro, eles ocupam um belo espaço. Olhando de perto é um pouquinho maior do que você estava imaginando lá de cima, vai? Então esse aqui é o maior vão livre que existe dentro da represa. A gente consegue ver que cada tampa corresponde a um gerador e o comprimento total é de 1 quilômetro. O espaço aqui é grande desse jeito, porque imagina só se você precisar tirar uma daquelas turbinas que a gente viu. Elas vão ter que sair por dentro dessas tampas vermelhas e serem levadas por uma saída por esses guindastes que a gente está vendo aqui em cima.
Basicamente, para gerar energia, a gente precisa passar um ímã perto de uma bobina de cobre. Aqui dentro a gente tem uma coisa parecida com isso, só que um pouco maior e mais tecnológica, né, Duca? Exatamente. A parte fixa ela é composta pelos barramentos estatóricos, ou enrolamento, que seja os fios de cobre de um motor, digamos assim, uma comparação. Na parte móvel é o rotor da unidade geradora, é onde tem os eletroímãs. Aqui então a gente teria ímãs rodando no centro, seria como se a gente tivesse ímãs rodando no meio e as bobinas captando em volta. Exatamente. Quando a gente fala de bobina, não é um enrolado de fios que nem tem dentro do seu liquidificador, não. É um enrolado desses fios aqui. Olha só o tamanho dele. Dentro do fio tem um espacinho que é para correr água, para o fio ser refrigerado de dentro para fora. O pessoal aqui está me corrigindo que o fio é tão grosso que ele deixa de ser um fio, ele já é uma barra. Aqui você está vendo por dentro a parte que gira mais escura, marrom, e por fora, em laranja, as bobinas que estão enroladas ali. Um detalhe interessante da Itaipu é uma máquina gigantesca, onde o rotor tem praticamente 16 metros de diâmetro, e a diferença que a gente tem de espaço físico entre a parte girante e a fixa é em torno de 2,5 centímetros de espaço. Nossa, o dedo quase não passa ali. Exatamente. De Itaipu saem 8 linhas de transmissão, mas são 20 geradores. E para gerenciar isso, dentro da barragem existe uma subestação. É como se fosse, pensando numa casa, é mais ou menos como se fosse aquele quadro de distribuição de força que a gente tem. Exatamente, porque é o contrário. Lá tem uma entrada e vários alimentadores, né? Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, os disjuntores fazem esse chaveamento de acordo com a necessidade do sistema. A tensão é 500 mil volts e a corrente nominal do disjuntor é 4 mil amperes. E a capacidade de interrupção é de 63 mil amperes, né? O disjuntor residencial aí é na faixa de 50 amperes. É um super ultra mega disjuntor. Exatamente. E são 54 disjuntores desses espalhados pela subestação. Tá, se cair, por exemplo, uma linha de transmissão e precisar cortar a transmissão de energia, é aqui que você vai desligar? Sim, na verdade esse desligamento é automático. Tem um sistema de proteção que sente qualquer perturbação no sistema. Quando isso acontece, é desligado a ponta de lá da linha e a ponta de cá. A ponta de cá são os nossos disjuntores aqui. Tá, o lugar onde solta o fio mesmo tá aqui dentro. Exatamente. É tanta energia passando que os fios têm que ser isolados por um gás especial. O gás que é usado aqui para isolar os fios se chama hexafluoreto de enxofre, ou SF6, a fórmula química dele. Uma coisa bacana é que ele é muito mais denso do que o ar, chega a ser 5 vezes mais denso, e é um gás totalmente inerte, ele não reage com praticamente nada. A questão é espaço físico. Uma subestação convencional desse porte, ela teria que ter 2,5 km de comprimento por 750 metros de largura. Ou seja, ela seria 10 vezes maior, não caberia aqui dentro. Então seria impossível ter 20 geradores da potência e da tensão que Itaipu tem. Tá, e aí com o gás você consegue colocar um fio bem próximo. Aqui dentro tem 500 mil volts e 2 mil amperes segurando. Eu posso encostar aqui sem risco a minha segurança. Tá, se fosse um fio sem essa proteção, quantos metros a gente teria que estar de distância? distância? No mínimo a 5 metros de distância. E mesmo assim, estaria sentindo os efeitos da indução. O pelo arrepiando aqui. Deixa eu ver, situação. Pode tocar à vontade. Brincadeira, hein? Tem duas coisas que fazem Itaipu ser tão poderosa assim. A primeira é o desnível, a diferença entre o nível da água lá em cima e o nível da água aqui embaixo, que é quase de 200 metros. Isso faz a água chegar muito forte lá nas turbinas. A segunda coisa é a vazão do rio, a quantidade de água que está vindo no Rio Paraná. E tem um terceiro fator interessante, é que rio acima tem 54 usinas que elas podem regular a quantidade de água que chega até aqui em Itaipu, garantindo que seja uma boa vazão o ano inteiro. E é aqui que termina o ciclo de Itaipu. A água que passou pelas turbinas, que gerou... Pessoal, vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona um gerador, uma usina, desculpa? Sim. Entendeu? Sim. É. Então, pessoal, deu a hora, né? É 5h20 ou é 5h15 no nosso horário? Acho que é 20, né? 5h20, né? Então, nós finalizamos aqui, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem contatar o professor, ok? Então, até a próxima aula. Com Deus. E até lá. Tchau. Falou. Falou. Tchau, professor. Tchau.